Meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer esta belezura aqui, ó, comentário histórico cultural da Bíblia, Novo Testamento, da Vida Nova, edição ampliada de Clay Kenner. Esta belezura aqui. Não quero somente fazer um review, pois já tem muito no YouTube, mas vou lhe dar passagens bíblicas tratado neste comentário para você ver como que ele funciona. É excepcional. Um comentário que não pode faltar na biblioteca do estudante da Palavra de Deus e você que é pregador da Palavra. Só que antes de entrarmos no vídeo, no conteúdo, eu já quero lhe perguntar, você já apertou o botãozinho vermelho que aparece logo abaixo? Já se inscreveu no canal? Se você ainda verificou que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você ser informado toda vez que subir um vídeo novo no canal. Querido, não esqueça de deixar o like, pois deixando o like o YouTube reconhece que o conteúdo postado é relevante. E compartilhe os vídeos aqui publicados em teu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram e ajude o canal a crescer. E se você também quer fazer um curso de teologia à distância, eu vou deixar na descrição o link, o curso pela FATEB, um curso de teologia que está com a mensalidade muito em conta e que irá abençoar e enriquecer o teu ministério. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra a obra Comentário Histórico Cultural da Bíblia do Novo Testamento, né, de Clay Kenner, edição ampliada, que vai dizer: recurso indispensável para conhecer em detalhes o contexto histórico e cultural de cada versículo do Novo Testamento, mais de 500 mil de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Né? Então vamos abrir a capa dura, ó, a lombada. Que belezura é esse comentário. Aqui está a contracapa, né? Deixa eu levantar aqui caso você queira ler. Tem muito review no YouTube, mas eu quero fazer um especial. Aqui a lombada dele, você pode estar vendo. Um material que contém ao todo mais de 950 páginas. Então tem bastante conteúdo só tratando da história e cultura do Novo Testamento. Então, abrindo aqui o material, nós já vamos ter essa folha de proteção preta, muito linda. Aqui tem algumas palavras, né, que diz: o leitor perspicaz, deixa eu dar um zoom, isso, vai perceber a profundidade com que Kenner consegue trabalhar com a riqueza produzida pela pesquisa recente e a habilidade com que a apresenta para que pastores e líderes leigos consigam captá-la também, né? Aí isso aqui são algumas pessoas, ó, Clay Brong, Darry Book, Clinton Arnold, que diz a respeito desta obra. Você vê que é uma lista grande, né? Aqui já temos a folha de rosto com a fichazinha catalográfica aqui, né? São Paulo, Vida Nova 2017. Tem um acréscimo da segunda edição em inglês, por isso que ela é ampliada, né? Que é a folha de rosto, comentário histórico cultural da Bíblia, Novo Testamento, edição ampliada. O autor traduzido por José Gabriel Said e Thomas Neufeld de Lima, os acréscimos, né? Então, para você ficar por dentro, né?
ficha catalográfica. Aqui nós temos o sumário, né? É o Novo Testamento, glossário, mapas e gráficos, índice de passagem bíblica do Antigo Testamento, né? Prefácio e agradecimento. Ele vai dizer: quando comecei a estudar a Escritura, meu único desejo era aprender a Bíblia nas línguas originais para que pudesse dedicar o resto da vida a praticá-la e pregá-la. No entanto, quanto mais a estudava, mais eu percebi a necessidade de conhecer seus antecedentes culturais. Quando, há mais de 3 décadas, descobri que conhecer o ambiente histórico-cultural das Escrituras nos ajuda a entendê-las melhor, passei a procurar avidamente algum livro que desse ao leitor as informações sobre o contexto de cada passagem bíblica, de modo que eu pudesse usá-lo no preparo de sermões, né? Então aqui está dizendo, né, a vontade dele, o desejo de correr atrás de alguma coisa histórica e cultural, lista de reduções, né, abreviaturas e siglas gerais, versões da Bíblia e obras de referência citada. Aqui ensina como, aqui ó, os apócrifos, Septuaginta, pseudepígrafo do Antigo Testamento, texto gregos e latino, tratado da Mishnah, da Tosefetá e do Talmud, né? Como usar este comentário? É importante você ler para entender, porque às vezes você vai comprar um comentário e vai assim, mas ele não dá a explicação do texto que eu quero, né? Dessa forma, porque você não leu como usar este comentário ainda, né? Como usar este livro, como não usar este livro, um comentário popular não acadêmico, né? A linguagem bem fluida. Outras fontes para estudar o ambiente cultural do Novo Testamento. Aí aqui ele vai trazer a necessidade de um comentário histórico cultural, né? A relevância para todas as culturas, para além das premissas da nossa cultura, objeções ao estudo do ambiente cultural da Bíblia, traduzindo língua e cultura, o trabalho que nos resta. Aí aqui uma introdução aos evangelhos, né? Gênero, historiografia antiga, os evangelhos são exatos, máximas e tal. Né? Tudo sobre os evangelhos aqui, como ler os evangelhos, outros evangelhos, aplicando os evangelhos hoje, os evangelhos neste comentário, referência bibliográfica. Aqui já entra o livro de Mateus. Cada livro tem a sua autoria, data, onde foi escrito, ambiente e propósito, gênero e fontes, mensagem de Mateus e comentários. Então aqui ele já entra o comentário próprio, né? Sempre o subtítulo em negrito, como você está podendo ver destacado, né? Aqui vai comentar do capítulo 1, verso 1 a 17. Aqui também em negrito os versículos, né? Onde ele vai comentar. Algumas passagens não chegam a ser versículo por versículo. 2 colunas, folha branca, uma letra boa para a leitura, se tratando de um livro de consulta, né? Então aqui vocês podem ver como esse comentário vai funcionar. A chacina decretada por Herodes, um novo cativeiro, aqui do capítulo 2, verso 19 a 23, o Nazareno, né? Capítulo 4 de Mateus, verso 11, Jesus supera as provações de Israel, né? Capítulo 4, verso 2, 17, a pregação aos gentios é pronunciada, só que aí aqui vai dando os versículos também, onde ele vai tratar. Então o livro basicamente segue esta mesma linha. Deixa eu passar o Evangelho de Mateus aqui, para nós vermos outro livro, que é o de Marcos, para você ver também, terminando o Evangelho de Mateus, o livro de Marcos, a introdução, mesmo propósito da outra introdução, autoria, data, ambiente e propósito, local da composição, gênero, porque Marcos escreveu, mensagem de Marcos. E comentário, o bom dessa introdução é que você tem uma introdução histórica. E qual é a função deste comentário? Te levar no ambiente cultural daquela época, na história daquela época,
E através desse estudo com a passagem bíblica, você vai chegar à sua própria conclusão, ou seja, você por si próprio vai fazer sua teologia, podemos dizer, seu estudo. Então, eu separei 2 textos para nós analisar, para não ficar muito longo. O primeiro texto se encontra no Evangelho de Lucas. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Tirar aqui, né? Deixa eu ver minha Bíblia, Evangelho de Lucas. Capítulo 7, verso do 11 ao 17. Que é o filho da viúva volta à vida, que é a passagem da viúva de Naim. Minha tradução é King James 611. Sou apaixonado por essa tradução, né? Aí vamos ler a passagem bíblica para a gente entender. Vai dizer assim, ó. Aqui, ó. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva. E uma grande multidão estava com ela. E vendo ao Senhor, se compadeceu dela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e ele disse, jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Então essa é a passagem bíblica da ressurreição do filho da viúva de Naim. E aqui nós vamos ter, deixa eu ver que dá para você captar legal, aqui, o comentário. Vamos ler para ver como é que se entende esse comentário. A interrupção de um funeral. Interromper um funeral era clara violação da lei do costume judaico naquele tempo, né? Ó, a importância dessa informação. Tocar o esquife em que jazia o cadáver expunha Jesus à impureza de um dia. Referência a Números 19, verso 21 e 22. Se tocasse o defunto, a impureza duraria uma semana. Número 5, referência ao número 5, verso 2, 3, 19, 11 ao 20. No caso de Jesus, porém, é ele quem tem influência sobre o que toca. Tá dando para ver? A lei dizia, olha só a interpretação, que quem tocasse no esquife, no cadáver, era impuro. Mas Jesus tem influência, então não é Jesus que fica impuro, é ele da vida, né? Aqui o verso 11 e 12, ó. Vamos ler. Normalmente, as pessoas deixavam suas atividades e se uniam ao fim da fila da procissão fúnebre quando ela passava. A morte do filho de uma viúva, enquanto ela ainda estivesse viva, era considerada terrivelmente trágica. Nesse caso, a viúva também passava a depender da caridade do povo para o seu sustento, a não ser que dispusesse de outros meios, ou de parentes abastados. O verso 13. Conforme o costume da época, a mulher que havia perdido o filho caminhava à frente do corpo. Jesus, ao aproximar-se pela frente, em vez de por trás da procissão, encontra primeiro a mãe. Aí dá uma referência aqui em 1 Reis, capítulo 17, verso 17 ao 24, que também vai falar da ressurreição. Verso 7,14. Ao tocar o esquife em que jazia o corpo na cultura judaica, não se utilizava caixão fechado. Jesus estaria contraindo a impureza de cadáver, a forma mais severa de impureza ritual no judaísmo. Esperava-se que somente as pessoas mais próximas do falecido se expusessem a esse tipo de impureza. Havia pouco tempo que o jovem morrerá, pois era necessário lavar, ungir, enrolar, plantear e finalmente sepultar o corpo o mais rapidamente possível para evitar o odor da decomposição. É o verso 15 e 17. Deus já havia usado vários profetas antigos, Elias e Eliseu, para ressuscitar os mortos.
né? Referência aqui, 1 Reis, 2 Reis. Mas se tratava de um milagre excepcional. As poucas histórias pagãs de ressurreição, especialmente do século III d.C., elas constam em Filóstrato e em Apuleu. São de período posterior e, ao contrário dos evangelhos, não são confirmadas por testemunhas oculares. Além disso, elas apresentam muitas vezes elementos ausentes aqui, como relatos sobre o submundo dos mortos. A afirmação de um profeta haver se levantado entre eles é comum no Antigo Testamento. E aqui as referências. Deu para entender como vai trabalhar esse comentário e vai te levar dentro da história daquela época. Ou seja, nesse livro, nesse comentário, você viaja a 2000 anos atrás. E isso é muito edificante. Próximo aqui, ó, livro de Apocalipse. Onde eu estou estudando, montando estudo. E para o vídeo não ficar muito longo, que já está longo demais, a mensagem para a igreja de Laodiceia. Vocês lêem Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. Você lê aí, onde você está na tua casa, a passagem. E aqui que se encontra o comentário, ó. Oráculo à igreja de Laodiceia. Deixa eu ver que tá dando para os irmãos pegar certinho. Isso. Vamos ler só esse comentário que está tratando. Ele é bastante longo. Você vai entender o contexto histórico da igreja de Laodiceia. Laodiceia só se tornou importante no período dos romanos. Ela era a capital da convenção cibriática, que abrangia ao menos 25 cidades. Era também a mais rica das cidades frígias e bastante próspera nesse período. Laodiceia estava a mais ou menos 16 quilômetros a oeste de Colosso e a cerca de 10 quilômetros ao sul de Hierápolis. Zeus era a divindade padroeira da cidade, mas os laodicenses também tinham templos dedicados a Apolo, Asclépio, deus da cura, Hades, Hera, Atena, Serapis, Dionísio e outras divindades. Ou seja, era uma cidade tipicamente grega no aspecto religioso. Muitos judeus viviam na Frígia. Aqui é a introdução, o verso 14. O princípio é um título divino. Veja o comentário capítulo verso 8 e 22:13. Também pode ser relevante observar que o título principal do imperador romano era Príncipes, o primeiro. Isto é, entre os cidadãos romanos, Jesus é ainda o Amém, a afirmação da verdade de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. O verso 15:16. Água fria e às vezes água quente aromatizada era preferida para se beber, e a água quente era para o banho, mas faltava a Laodiceia uma provisão natural de água. A água encanada das fontes termais a mais ou menos 10 quilômetros ao sul, assim como qualquer outra provisão de água fria que pudesse ser obtida das montanhas, estaria morna quando chegasse a Laodiceia, ou seja, quando a água se encontrasse, chegaria à cidade morna. Embora a água pudesse ser aquecida, a mornidão natural das fontes locais, em contraste com a água quente disponível na vizinha Herápolis, era sem dúvida nenhuma uma queixa comum de seus residentes, a maioria dos quais tinha um modo de vida confortável sob outro aspecto. A água que importavam, vamos aqui para cima, isso. A água que importava era também cheia de sedimentos, ainda que de melhor qualidade, segundo o geógrafo Estrabão, que a água de Herápolis. Com isso, Jesus está dizendo, olha só, se vocês fossem quentes, isto é, para o banho, ou frio, isto é, para beber, seriam úteis, mas do modo que estão, sinto em relação a vocês o que vocês mesmos sentem em relação ao abastecimento de água. Vocês me dão náusea. Meu Deus do céu. O verso 17 e 18 vai falar da riqueza, né? Laodiceia era um próspero centro bancário,
orgulhosa de sua riqueza, recusou o socorro dos romanos depois do terremoto de 60 depois de Cristo, tendo empreendido a reconstrução com os próprios recursos. Era também conhecida por sua indústria têxtil, a Dalã, no caso, por sua escola de medicina, pela produção de remédio para o ouvido e provavelmente pelo renomado colírio frígio. De todos os aspectos materiais em que Laodiceia poderia ter confiança, sua igreja, que refletia a própria cultura, era carente espiritualmente, ou seja, a igreja tinha de tudo, só não tinha Jesus Cristo, né? Tudo em que exteriormente Laodiceia podia confiar, espiritualmente faltava a sua igreja, o que era um reflexo da cultura local. Embora os gregos não compartilhassem com os judeus da Palestina seu horror à nudez, todos, exceto os sábios cínicos, concordavam em que a falta de roupa descrita neste versículo, a da pobreza aqui espiritual, era indesejável. O colírio frígio era, ao que tudo indica, não um unguento propriamente dito, mas provavelmente uma mistura em pó que era esfregada nas pálpebras, contraste, né, com o contraste aqui, né, com referência o TB 6.8, que fugiu da memória, né? Sobre as vestes brancas, veja Apocalipse 3.4. Aqui pode estar em evidente contraste com a famosa lã preta de Laodiceia, né? Então, vocês podem ver a riqueza que esse material lhe fornece. Não pode faltar em tua prateleira, em tua biblioteca, principalmente, aqui tem um glossário, você que é estudante da palavra, pregador do evangelho. Não pode faltar os mapas, preto e branco, mas, né, principais membros da família herodiana, escatologia judaica, índice em quiasmo, índice de passagem bíblica, né? É muito conteúdo, meus irmãos. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Chegamos ao final, contracapa. Na contracapa diz que é especial pastores na preparação de sermões, professor em geral de escola dominical na preparação de lições de estudo, missionários que desejam ler a Bíblia sem os viés da própria cultura, universitários seminaristas na elaboração de seus trabalhos, leitores leigos da Bíblia que desejam aprofundar e aprimorar o seu estudo, né? Então, meus irmãos, esse é o vídeo review, um comentário fantástico e eu te garanto, irá enriquecer o teu ministério. Que assim Deus pode lhe abençoar e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.